Olá e bem-vindos. Hoje vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo que trabalha já se fez em algum momento. Por que, por exemplo, um programador em São Paulo, fazendo exatamente o mesmo trabalho que um programador na Califórnia, ganha uma fração do salário? Pois é, a resposta imediata é sempre, o custo de vida, né? Exato. O custo de vida é diferente, mas isso, assim, não explica tudo, nem de longe. O material que a gente separou para nossa análise de hoje vem de um lugar talvez um pouco inesperado. É um trecho do capítulo 20 de uma obra de Karl Marx. E a missão aqui é justamente essa, né? Investigar essas diferenças de salários entre os países, mas de uma forma bem mais profunda. Isso. A gente vai tentar entender como a produtividade, o ritmo do trabalho e até mesmo o valor do dinheiro em cada lugar criam uma dinâmica que, sério, vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Ok, então vamos desempacotar isso. A primeira ideia que a análise apresenta é que a gente comete um erro assim, primário, ao simplesmente converter moedas. Exato. Pegar um salário em dólar e passar para real não diz quase nada, né? O que a gente precisa olhar, então, para fazer uma comparação que faça sentido? A conversão direta é uma armadilha. A análise aponta que para entender o valor real da força de trabalho, a lista de variáveis é, nossa, bem mais longa. Certo. Primeiro, o básico. O preço e a quantidade de coisas que uma pessoa precisa para viver. O custo de vida real, né? Depois entram os custos de formação, de treinamento desse trabalhador. Tem um fator também que hoje são um pouco datado, mas na época era crucial, que era a participação de mulheres e crianças no sustento da família. E, claro, a produtividade. Ok, até aí tudo bem, faz sentido. Mas tem um ponto que me parece ser o centro de tudo, não é? O X da questão. Tem sim. O que realmente muda o jogo é a distinção entre a duração do trabalho, o que o autor chama de grandeza extensiva. As horas trabalhadas. Isso. E a intensidade do trabalho, a grandeza intensiva. Não é só sobre quantas horas você trabalha, mas o quão denso, o quão concentrado e puxado é o trabalho dentro daquelas horas. Entendi. É tipo a diferença entre correr uma maratona e correr uma prova de 100 metros. A distância pode ser menor, mas o esforço por segundo é brutalmente diferente. E como é que se mede isso na prática? O texto chega a sugerir algum método? Sugere um caminho. O primeiro passo seria padronizar as jornadas. Comparar um salário de 8 horas com um de 12 horas simplesmente não funciona. Claro. Aí, o passo seguinte, que é mais sofisticado, é converter o salário por tempo em salário por peça. Ah, interessante. Porque o pagamento por peça, por unidade produzida, ele revela de forma muito mais crua tanto a produtividade da tecnologia quanto a intensidade que o trabalhador está empregando. Ele expõe o resultado final do esforço. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. A análise introduz essa ideia de uma intensidade média do trabalho de uma nação. Isso soa um pouco abstrato. Parece, né? Quer dizer que um país inteiro tem um ritmo de trabalho. Exatamente essa é a ideia. Cada nação, por causa do seu desenvolvimento tecnológico, cultural, social, acaba desenvolvendo um ritmo médio de produção, uma intensidade que é considerada normal ali. E no mercado mundial? Aí que tá. No mercado mundial, essas médias nacionais não são iguais. Elas criam uma hierarquia, uma escala. O trabalho de 1 hora num país de alta intensidade não é equivalente ao trabalho de 1 hora num país de baixa intensidade. Certo. E qual é a consequência disso no cenário global? A consequência é enorme e bem contraintuitiva. 1 hora de trabalho mais intenso num país A gera mais valor do que 1 hora de trabalho menos intenso num país B. Mais valor, mais dinheiro. Exato. Esse valor extra se manifesta em mais dinheiro. E tem mais. O trabalho nacional mais produtivo, aquele que usa máquinas melhores, por exemplo, acaba contando no mercado mundial como se fosse mais intenso. Uau! Produtividade e intensidade se potencializam. A menos, claro, que a concorrência global force o país mais produtivo a vender seu produto pelo seu valor real,
baixando o preço. Mas, em geral, ser mais produtivo te dá um bônus de valor no cenário internacional. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Se um país é mais desenvolvido, seu trabalho é mais intenso e produtivo. Isso significa que ele gera mais valor e mais dinheiro no mesmo período de tempo. Isso. Mas o texto diz que isso leva a um paradoxo. Onde é que está a contradição? O paradoxo é o seguinte: justamente porque essa nação gera valor e dinheiro com muito mais facilidade, o valor relativo do dinheiro dentro daquele país é menor. O dinheiro se torna barato. Exato, o dinheiro se torna, de certa forma, barato. Como assim barato? Me explica melhor isso. Pensa assim, na moeda de um videogame. No começo do jogo, conseguir 10 moedas de ouro é uma fortuna, você valoriza cada uma. Com certeza. Mas nos níveis avançados, onde você está gerando milhares de moedas por minuto, aquelas mesmas 10 moedas não compram quase nada. O dinheiro se tornou abundante e, portanto, barato. A mesma lógica se aplica aqui. Ah, agora a analogia clareou. Num país altamente produtivo, mais dinheiro é gerado por hora de trabalho. Então, o salário nominal, o número no contra-cheque, precisa ser mais alto para que o trabalhador consiga comprar as mesmas coisas. Entendi perfeitamente. Então, o primeiro grande insight aqui é: não olhe para o salário do funcionário, olhe para o custo por unidade produzida. Um salário nominalmente alto pode, na verdade, significar um produto final mais barato para a empresa. Exatamente, você pegou o ponto central do argumento. É uma virada de chave completa no pensamento. Mesmo com um salário diário ou semanal muito mais alto na nação desenvolvida, o preço relativo do trabalho é frequentemente mais baixo. E o que isso quer dizer? Diz pra gente. Significa que o custo do trabalho em relação ao lucro que ele gera para o capitalista, o que o autor chama de mais valor, que é basicamente o valor que o trabalhador cria acima do seu próprio salário, é, na verdade, menor. Ou seja, o trabalhador recebe mais dinheiro, mas entrega uma quantidade de valor desproporcionalmente maior em troca. Ok, a teoria é poderosa, mas é bem abstrata. Isso foi observado no mundo real, porque na prática, um gerente de fábrica tenderia a contratar mão de obra mais barata, não? Sim, e a análise conseguiu provar que essa lógica de trabalho caro ser barato realmente acontecia. Como? E os exemplos históricos do século XIX são a parte mais fascinante. O autor cita J.W. Caldwell, um membro de uma comissão de inquérito fabril de 1833. Depois de analisar a indústria de fiação, o Caldwell chegou a uma conclusão que na época soou como um absurdo. O que ele disse? Ele disse, e aqui eu cito: na Inglaterra, os salários são geralmente mais baixos para o fabricante do que no continente europeu, ainda que para o trabalhador possam ser mais altos. Nossa, ou seja, o custo para a empresa era menor, mesmo o pagamento para o funcionário sendo maior. Precisamente. É o paradoxo na prática. Incrível. E não para por aí. Décadas depois, em 1866, um inspetor de fábricas chamado Alexander Redgrave reforçou essa ideia. Ele mostrou que, apesar dos salários mais baixos e das jornadas muito mais longas no continente, o trabalho lá era, em proporção ao produto, mais caro que o inglês. Mais caro? Sim, o custo por metro de tecido, por exemplo, era maior na França do que na Inglaterra, mesmo o operário francês ganhando menos por hora. E tem aquele relato de uma fábrica na Alemanha que é muito detalhado, não é? Esse me pareceu bem chocante. Sim, é o relato de um diretor inglês que foi gerenciar uma fábrica de algodão em Oldenburg, na Alemanha. Ele descreve a rotina. O trabalho começava às 5h30 da manhã e ia até às 8 da noite. Espera aí. Todos os dias, incluindo aos sábados. Isso dá quase 15 horas por dia. E mesmo assim eles produziam menos. Exatamente, muito menos. O relato diz que, mesmo com essa jornada brutal, os trabalhadores locais, supervisionados por alemães, produziam menos do que os operários ingleses numa jornada de apenas 10 horas. Não acredito. O salário nominal na Alemanha era 50% menor. Mas a ineficiência e a baixa intensidade eram tão grandes que eles precisavam de muito mais gente para operar a mesma quantidade de máquinas. Tinha uma proporção, né? Tinha. A proporção que ele dá é de 5 trabalhadores alemães para cada 3 ingleses no mesmo maquinário. É um desastre em termos de custo-benefício para a empresa. E sobre a Rússia? A situação era parecida? Pior ainda.
A análise menciona as fábricas russas descritas por um gerente inglês como lugares onde os velhos horrores do início da Revolução Industrial Inglesa ainda estavam vivos. Nossa! Trabalho excessivo, remuneração péssima. No entanto, a produtividade era tão baixa que a indústria russa só conseguia sobreviver por causa de altas tarifas de importação. Ah, então era um mercado fechado. Basicamente, o governo precisava proteger as fábricas da concorrência, porque elas simplesmente não conseguiam competir no mercado aberto. Para dar uma dimensão mais concreta a essa diferença de produtividade, a análise traz alguns números, certo? Dados comparativos sempre ajudam a visualizar a escala do problema. Sim, são dados do mesmo inspetor, o Redgrave, comparando a indústria de fiação na Europa. O foco é no número de fusos, que são os eixos das máquinas de fiar. Ok. A primeira tabela mostra a média de fusos por fábrica. A diferença é gritante. A Inglaterra tinha uma média de 12.600 fusos por fábrica. 12.600. E a França e a Prússia apenas 1.500. Nossa, é uma ordem de magnitude de diferença. Isso já indica uma diferença brutal de escala, de tecnologia. Exato, mas a segunda tabela é ainda mais reveladora, porque mostra a média de fusos por pessoa. Ah, por trabalhador. Isso. Na Grã-Bretanha, cada trabalhador operava, em média, 74 fusos. Na Rússia, esse número caía para 28. Já é bem menos. E na França, surpreendentemente, para apenas 14. 14. E isso mede diretamente a produtividade individual. Um trabalhador britânico era mais de 5 vezes mais produtivo que um francês, segundo esses dados. E o texto ainda diz que esses números podem estar subestimando a vantagem britânica, não é? Sim, e esse detalhe é crucial. Redgrave observa que muitas fábricas inglesas eram integradas, ou seja, faziam tanto a fiação quanto a tecelagem. Certo. No cálculo da média, os tecelões, que não operam fusos, entravam na conta puxando a média de fusos por pessoa para baixo. Ah, entendi. Suja o dado. Exato. Já as fábricas no continente eram, na maioria, apenas fiações. Se a comparação fosse feita de forma totalmente justa, comparando só os trabalhadores da fiação, a liderança britânica seria ainda mais esmagadora. Fica bem claro que nem todo mundo na época concordava com essa análise. O material que a gente tem dedica uma parte considerável para criticar a visão de outro economista, um americano chamado H. Carey. Qual era a teoria dele? A teoria de Carey era muito mais simples e, digamos, otimista. Ele tentou provar algo que parece intuitivo, que os salários em cada país eram diretamente proporcionais à produtividade do trabalho. Ou seja, quanto mais um país produz, mais seus trabalhadores ganham. Ponto final. Isso. Parece uma lógica bem direta. Se o país enriquece, o salário aumenta. Por que essa visão foi considerada absurda na análise que a gente está vendo? A crítica é dupla e bastante dura. Primeiro, o autor acusa Carey de usar estatísticas de forma superficial, quase como um amador, sabe? Pegando os dados que convinham à teoria dele e ignorando o resto. Mas a crítica principal é mais profunda, é filosófica. Carey culpava a intromissão do Estado sempre que a realidade teimava em não se encaixar na sua teoria harmoniosa. Ah, o culpado é sempre o governo. Exato. Se a produtividade subia e os salários não, a culpa era dos impostos, da burocracia, do governo. Então é um choque de visões de mundo. De um lado, uma teoria que vê o capitalismo como um sistema harmonioso que se autocorrige, a menos que o Estado atrapalhe. Pois é. E do outro, uma que vê contradições e conflitos que são inerentes ao próprio sistema. Exatamente. A análise ridiculariza com bastante sarcasmo a ideia de Carey de que os impostos deveriam ser contados como parte do salário do trabalhador. Como assim? O autor questiona, ironicamente, se esses custos estatais não seriam, na verdade, um fruto natural do próprio desenvolvimento capitalista que o Carey defendia. Entendi a crítica. Ele pinta o Carey como um pensador cheio de contradições. Um homem que, por um lado, defendia as relações capitalistas como leis eternas da natureza,
mas que, por outro, pedia protecionismo estatal nos Estados Unidos para se defender da concorrência da Inglaterra, que era o país capitalista mais avançado da época. A crítica é a essa inconsistência. Certo. Então, depois de passar pela teoria, pelos exemplos históricos e pela crítica a outras visões, vamos amarrar tudo. A grande lição que fica é que a noção de mão de obra barata é muito, mas muito mais complexa do que parece. Sem dúvida. Não é sobre o valor do contra-cheque. Exato. A conclusão central é que um salário nominal alto não significa necessariamente um custo de mão de obra alto para o empregador. Um salário de $30 por hora pode ser mais barato para a empresa do que um de $5 por hora se o primeiro trabalhador produzir 10 vezes mais valor no mesmo tempo. O foco muda completamente. Totalmente. A análise nos força a olhar para a relação entre o salário pago, o valor produzido e o lucro extraído dentro de um sistema global. O foco muda do salário por hora para o custo por unidade. Para finalizar, o texto deixa uma provocação que, olha, parece que foi escrita ontem. Menciona companhias inglesas daquela época construindo ferrovias na Europa Oriental e na Ásia. E elas empregavam tanto trabalhadores locais quanto ingleses, lado a lado. A experiência prática mostrou que, embora o nível do salário tendesse a acompanhar a intensidade do trabalho local, pagava-se mais onde o ritmo era mais forte. Isso. Mas o preço relativo do trabalho, ou seja, o custo por quilômetro de ferrovia construído, se movia na direção oposta. E essa observação nos lança direto para o debate atual. Quando uma empresa multinacional hoje decide mover sua produção para um país de salários baixos, ela está realmente apenas em busca de um contra-cheque menor? É a grande questão, né? Ou ela está, na verdade, fazendo um cálculo muito mais sofisticado sobre produtividade, intensidade e o custo relativo final do trabalho de uma forma muito parecida com a que foi descrita há mais de 150 anos. A busca, então, talvez não seja por salários nominais baixos. Talvez a busca seja por um baixo preço relativo do trabalho. É uma questão que continua no centro dos debates sobre globalização, automação e o futuro do trabalho até hoje.